Pessoal, estou aqui entregando um projeto para um cliente de alvenaria estrutural e ele me questionou o porquê eu ter utilizado estaca escavada. Ele quer saber, Felipe, por que você optou por estaca escavada? Se a gente der um zoom aqui no nosso projeto no AutoCAD, tá? Eu indiquei para ele 10 metros de profundidade numa estaca escavada, mas ele quer utilizar sapata isolada. Mas e aí? Qual é o problema envolvendo isso? Tá? Pessoal, eu sou o engenheiro civil Felipe e você é muito bem-vindo aqui no canal Engenharia Ativa. Fica comigo que depois da vinheta a gente vai entender o porquê de escolher o tipo certo da fundação para o tipo certo de obra e não cometer o erro de ter problemas de recalque, né, que dá dor de cabeça e depois para arrumar é muito difícil. Então, bora lá! Bom, pessoal, aqui é um projeto de alvenaria estrutural, certo? Ou seja, as paredes são autoportantes e elas vão distribuir de maneira linear as cargas na fundação. Porém, eu tenho um pavimento chamado pavimento de transição, que é a viga baldrame. Se eu olhar lá nas paredes, eu vou ter aqui ó, a viga baldrame recebendo a carga da parede, e a viga baldrame vai lançar para os blocos e depois para a fundação. E esse projeto, o cliente realmente está me questionando, porque ele queria trabalhar com sapata isolada. Eu falei para ele que não podia. Ele falou, então faz o seguinte, o meu vizinho construiu com estaca escavado, mas ele usou só 5 metros. Eu falei, cara, como eu explico para ele? Porém, a sorte é que, sorte não, né? A gente precisa exigir o laudo de sondagem. É aí que a gente, projetista estrutural, vai se respaldar. Por quê? Se a gente abrir o laudo de sondagem, tá? Aqui, a gente tem essas informações, correto? Aqui, ó. Vou até jogar mais para o lado aqui para ficar mais visível, beleza? E aí, antes de eu falar qualquer coisa, deixe aqui nos comentários, o que você acha desse perfil geotécnico? Você acha que é possível fazer uma sapata isolada? Ou você acha que é possível trabalhar com uma estaca escavada de 5 metros? Qual é o grande problema nessa situação? Primeiro, pessoal, a gente tem um solo com SPT muito baixo, até 6 metros. Até 6 metros o solo não tem 1 de SPT. Tá vendo esse valor fracionado aqui? É o resultado do ensaio a penetração nas últimas 30 centímetros da camada, né? Dividido em camada de 45 centímetros. E a camada final deu 30 centímetros. Então percebe que até 6 metros é muito ruim o solo. É uma argila porosa, arenosa, né? Areia fina, média, muito mole amarela. Isso aqui é aquele solo amarelão, que é muito mole. Principalmente se chove muito, né? Aí ele fica muito plástico e vai embora, ela se torna mole vermelha, para depois começar a ficar média e depois rígida. Rígida quer dizer que ela é rígida, tá? Um solo mais coeso, mais duro. E aí, esse estudo de solo foi o que me baseou para ter os cálculos precisos da fundação. Aí a gente sentou e foi conversar sobre a fundação, mas a primeira coisa que eu preciso apresentar para o meu cliente é a tabela de cargas. Todo projeto estrutural precisa ter uma tabela de cargas. Ela é crucial para chegar na fundação. Eu preciso saber onde cada apoio aqui vai transmitir para o solo. Lembrando que é alvenaria estrutural, mas a transição do pavimento, que é a viga baldrame, torna as cargas pontuais. Poderia trabalhar com radier? Não, porque o solo é muito mole. Poderia trabalhar com sapata corrida? Não, porque o solo é muito mole. Então, estaca escavada. A gente precisou buscar resistência nas camadas inferiores, né, depois de 7 metros. Só depois de 7 metros que a gente começou a ter uma resistência boa. É claro que aqui vai me dar uma resistência lateral, mas é mínima, tá? E outro detalhe muito importante, a argila, mesmo ela sendo mole, ela não tende a fechar. Então ela engana um pouco. Cara, não, eu tô escavando aqui, ó, pra ele tá firme. Mas não é isso que manda, pessoal. É o ensaio de SPT, que ele tem um martelo com um peso, pra gente justamente definir a tensão admissível do solo.
É ele que vai definir, não é você ali com a mão vendo. Por isso que muitas pessoas acabam cometendo um erro. E ele justificou com o vizinho dele, mas o vizinho dele não fez sondagem. Não acho que não deve ter nem projeto estrutural. Porque como que o cara vai apoiar uma fundação de um sobrado de média alto padrão em um solo desse, em 5 metros, ele apoiou aqui, ó. Se a gente somar tudo, não dá 1 de SPT. Então como que ele apoiou? Ah, tá em pé? Beleza, e tá concluindo a obra dele agora. Qual que é a chance dele ter um recalque pontual durante a vida útil, durante a acomodação do solo? Altíssima. Principalmente em períodos de muita chuva. O solo superficial acaba encharcando bastante, muito grande. A gente precisou sim buscar resistência nas camadas inferiores. Outro detalhe muito importante, eu costumo trabalhar com blocos de 1 a 2 estacas, para a gente ter uma padronização no tamanho das estacas. Principalmente em obras menores, onde as cargas são controladas, né? Geralmente eu gosto de ter estacas de 15 toneladas, então eu vou calcular elas para 15 toneladas. Porém aqui deve ter 20 e poucas toneladas, aqui beirando 30, e por aí vai. Se a gente pegar aqui na tabelinha de carga, olha para você, todos os blocos, tá? Aqui deu carga negativa, por isso que eu coloquei 2 estacas, tá? Carga negativa ele quer arrancar. Então, para mim não trabalhar com estaca de tração, eu aumentei o bloco para ter um peso do concreto, com as estacas. Então, a estaca não é de tração, porém o apoio acabou tendo um pouco de carga negativa. Mas se eu pegar aqui, ó, o apoio 12 e 13, que são de 12 estacas, a carga máxima, 21 toneladas, 29, quase 30 toneladas, e o apoio 19, 32 toneladas. Tá? Claro que por conta de 1 tonelada, o cálculo de fundação ele é muito empírico, né? Então você tem uma margem ali que você consegue absorver tanto para menos quanto para mais. Então tá tranquilo. Agora os blocos que tem uma estaca só, carga 8, 11, 11, 8, 10, 15, ó, 15 para você ver, ficou apenas uma estaca C30 e por aí vai, pessoal, beleza? Então dessa maneira, a gente conseguiu ter uma fundação padronizada de 10 metros. E eu mostrei para ele, falei, cara, dá uma olhada na sua sondagem. A gente tem uma estaca de 10 metros de profundidade. Ou seja, eu apoiei ela aqui, ó. Bem aqui, ó. No SPT 15, tá? Ela começa a ter resistência lateral na camada 7, 8, 9 e aqui a resistência de ponta. Então a ponta dela tá aqui. Eu apoiei aqui. Então a gente consegue buscar essa resistência. Por isso que foi definido estaca escavada. Eu precisei buscar essa resistência nas camadas inferiores do solo. Então sempre lembrem disso, pessoal, tá? Fundação precisa ser definido em cima do ensaio de SPT, tá? Resistência à penetração. Esse ensaio é o Standard Penetration Test, que é o teste de penetração, né? E outro detalhe muito legal, não deu água. Então eu posso escavar com um tratorzinho simples lá, um trado mecânico, desde que tenha capacidade de chegar a essa profundidade, porque 10 metros é uma profundidade considerável. E lembrando que a fundação é uma das etapas que consome bastante concreto, tá? E não tem pra onde correr. Mas você também tem a possibilidade de utilizar nas estacas aí um concreto de 25 MPa. Não precisa ser um concreto muito resistente, com resistências muito grandes, tá? Dependendo do caso, a norma permite até 20 MPa. Mas precisa ser analisado com calma e ter o aval de um calculista estrutural. Tranquilo, pessoal? Dessa maneira, o cliente ficou feliz, ficou satisfeito e o vizinho dele ficou preocupado. Mas aí, né? Quem confia, confere, pessoal. Lembre sempre disso, beleza? Muito obrigado pela atenção até aqui. Nos vemos nos próximos vídeos. Um forte abraço e tchau!